Salve, amigas e amigos do Basquete na Europa. Estamos de volta. Eu, Arthur, sempre com ele ao meu lado, Pereira. Fala, Pereira, tudo bom? Fala, Arthur. Fala, galera. Tudo na paz aí. Copa do Mundo chegando, mas o mercado europeu não para, né? Justamente off-season pegando fogo, né, em todos os sentidos, principalmente para os jogadores brasileiros, né? Tivemos boas novidades aí na última semana. A gente quer gravar na semana passada, mas o maior inimigo do nosso podcast, o fuso horário, deu uma judiada da gente. A gente não falou do que a gente ia falar e no final foi melhor, né? Porque teve uma confirmação do Raulzinho voltando para a Europa, que ainda não estava confirmado, né? Eram os rumores que rolavam e essa semana foi confirmado. Então teremos dois brasileiros na Euroliga, é isso? Perfeito. O Raulzinho retorna para a Espanha depois de, acho que foram 9 temporadas seguidas na NBA. Depois eu vou até confirmar isso. Vai para um país que ele não jogou, né? Já que ele havia jogado na Espanha. Vai para o Fenerbahçe. E, assim, dentre todas as especulações que foram envolvidas, eu acho que dá para a gente cravar que o Raulzinho ele chega para ser pelo menos assim, brigar por uma posição de destaque entre os armadores na Euroliga. O Raulzinho ele volta, como você falou, depois de um bom período na NBA. Obviamente, ele não teve o protagonismo que talvez nós brasileiros gostaríamos que ele tivesse tido, mas de qualquer jeito ele jogou em alto nível, principalmente quando ele estava no Utah, né? Tipo, foi talvez o melhor momento da carreira dele. E ele volta com uma expectativa de um armador experiente, porque no final ele já tem 31 anos. Ele tem uma rodagem internacional não indiferente com a seleção brasileira, já jogou na Espanha, como você falou, na Liga CB. Ele treinava e jogava com os melhores jogadores do mundo. Então ele vem para o Fenerbahçe, talvez não para ser o armador principal, mas para ser um substituto do Calates, mas não um substituto 6 por meia dúzia, para ser um upgrade no Calates, né? E a gente está falando de um jogador lendário da Euroliga, no final das contas, não é? Eu acho que a aposta que o Fenerbahçe havia feito em Calates fazia todo sentido pro que a gente viu na temporada passada. Havia muitos questionamentos em relação ao desempenho dele sob o comando de Saras no Barcelona, já que ele teve uma oscilação das temporadas. Assim, ele chegou muito bem, depois ele caiu consideravelmente. E o Itunes fez essa aposta. O Itunes conhece o Calates como ninguém, até porque o Calates ele também era um jogador que estava constantemente nas convocações nacionais. Então o Itunes chegava a treinar o Calates no próprio time da Grécia. Mas, assim, claramente, hoje eu acho que agora a gente tem mais segurança para falar que o Calates desceu de prateleira, assim, no nível assim, de jogadores da posição na Euroliga. Se antes ele era um dos destaques, agora ele passa a ser um coadjuvante. E o Raulzinho vem para ocupar esse espaço. Eu acho que o Raulzinho vai entregar muito, muito, muito mais defesa do que o Calates. Assim. Eu acho que isso é fora de cogitação. O Calates ele é um bom reboteiro para armador. Eu acho até que essa talvez seja uma das características que é mais subestimadas dele. Quando ele consegue encaixar a posição, principalmente rebote defensivo, facilita muito para o time jogar em transição, já que ele é um maestro dos passes. E aí essa é uma outra condição, esse é um outro atributo em que ele é melhor que o brasileiro. Mas, assim, o Calates tinha um ataque muito previsível e, dependendo da marcação, isso passava a ser nulo. O Raulzinho ele é um cara que tem um chute consideravelmente melhor que o Calates. Eu acho que o Raulzinho ele vai conseguir fazer um jogo de ritmo mais elevado, assim, mais frequente. Eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos, foi uma aposta que o Itudes fez na série contra o Olympiacos e deixou a série muito parelha. Então, eu acho que é uma contratação que faz muito sentido. E a gente reforça mais uma vez, assim, tipo, esse elenco do Fenerbahçe é um elenco muito profundo, ele é um elenco com muitas boas características, assim, mais perto de quando for começar a Euroliga a gente vai secar melhor, mas sim,
o time está mais forte para essa temporada 23-24. Sim, o time está mais forte. Eles trouxeram já para armação, antes da chegada do Raulzinho, eles tinham trazido o Yamadar, que fez uma boa temporada passada pelo Partizan, né? Eles trouxeram para ser talvez um reserva do Ele próprio vai ser reserva, indiscutivelmente. agora ele vem para ser o reserva do Raul, né? Talvez eu acho que a gente tem que ir com muita calma com o Raulzinho, porque, ele não teve o protagonismo nem o tempo de quadra na NBA para um cara que volta já dominando de cara a Euroliga. Ele vem do basquete NBA para o basquete FIBA, que é muito diferente. E talvez ele não comece como titular, e isso não é um problema, né? Eu acho que isso daí é outra coisa que a gente acaba colocando o boi a carroça na frente dos bois, né? Que a gente coloca muita expectativa que o cara já chegue dominando, que chegue já entregando tudo que a gente gostaria que ele entregasse, e tem que lembrar que tem um tempo de adaptação, né? Dele com estúdios, dele com os companheiros de equipe, dele com o basquete FIBA, dele com a cidade e tudo mais, que é uma grande mudança, né? Ele está há muito tempo nos Estados Unidos, a esposa dele é americana, ele tem uma vida lá, provavelmente depois que se aposentar vai voltar para lá. Então, acho que a gente tem que ter muita paciência nesse retorno do Raulzinho e saber que talvez no segundo semestre, sim, ele possa ser o Raulzinho que a gente espera. Ele vai pegar uma pré-temporada mais curta também, né? Inclusive por conta da Copa do Mundo. De fato, tem que ter paciência. Vamos ver como vai ser a adaptação dele, vamos ver qual vai ser o encaixe dele, assim, no plano de jogo do Fenerbahçe, né? A gente sempre tende a muitas vezes fazer análises muito individualizadas assim, nas características do jogador, mas o basquete é um jogo coletivo e com planos de jogos distintos. Então, às vezes, certas características podem acabar nem sendo sequer potencializadas, mas inclusive regredidas, né? Então, é uma coisa a ser observada. Eu acho que a Copa do Mundo já pode servir para a gente ver, digamos assim, qual vai ser o tom dele, Sim. assim, tipo, no ritmo do basquete FIBA. Óbvio que, tipo, vai depender também da forma como o Brasil vai jogar. Então, mas pelo menos vai ser uma coisa a gente observar aí para a temporada que vai começar em outubro. Sim. Ele vem como tava falando, os armadores, né? Por enquanto no elenco do Fenerbahçe é o Raulzinho, Yamadar, o Hazer, que é um jovem, e o Nick Calatz, que ainda não foi negociado, mas o Fenerbahçe já deixou bem claro que ele vai ser dispensado. Depois tem o Scott Wilbekin, o Tyler Dorsey e o Mamutoglu. Ou seja, tem bastante armador ali, né? Que podem levar a bola, tem até o Dorsey e o Wilbekin, que em teoria jogam na 2. Mas, como a gente tá falando, se ele for para ser o substituto, para ser o upgrade do Calatz, ele vai ter um lugar de bastante relevância aí. Até porque você falou, o problema do Calatz foi o ataque, né? Até em momentos dos caras deixarem ele completamente livre para arremessar de 3 pontos, e ele não conseguir meter bola. E o Raulzinho tem mostrado que ele tem um bom aproveitamento dos 3 pontos, né? Ele consegue chutar bem, com uma consistência. Então ele realmente vem para dar um upgrade bom no final das contas ali. Eu tenho uma boa expectativa dele se encaixando no Fenerbahçe e acho que foi o time ideal para ele. Teve muitos rumores, né, ligando ele para o Partizan. Seria muito interessante ver ele jogando lá, ele sendo o rival direto do outro brasileiro que a gente vai falar agora na sequência. Mas no final foi bom ele ter ido para a Turquia. O que você acha de como teria sido o encaixe dele no Partizan? Ou é melhor no Fenerbahçe mesmo? Eu acho que vai, só para aproveitar pegar carona no teu comentário, eu acho que vai fazer a diferença mesmo, assim, de como a gente vai conseguir ranquear o Raulzinho na influência do Fenerbahçe, é como vai ser o protagonismo dele ofensivo como pontuador. De fato, ele, em muitos momentos da carreira, ele demonstrou ter um chute um pouco mais confiável, nunca com muito volume na NBA, ele estava longe de ser um cara em que, tipo, a bola circulava na mão dele, assim, no ataque, não era o caso. E aí, por muito tempo, durante todo esse período, ele teve um volume baixo, assim, de chutes. Então, é meio difícil a gente conseguir mensurar qual era o impacto do chute dele no plano de jogo, tendo como amostragem
a NBA, já que a gente tá falando assim, tipo, uma média de 2, 3 arremessos do perímetro, assim, por jogo. Então, essa é uma coisa para a gente observar, inclusive, durante essa fase de adaptação dele. E uma das características principais. Pegando já agora em comparação com como seria no Partizan, cara, então, assim, tipo, o Madá saiu, mas assim, tipo, o Raulzinho e o Madá, eles têm características bem diferentes, né? Assim, tipo, o Madá, eu acho que ele acelera bem mais o jogo do que o Raulzinho. E aí me fugiu o nome do Sérgio, que é o armador titular de lá. Digo agora, o Abramovich. Isso. Cara, seriam dois jogadores com características um pouco parecidas, tá? Pensando assim, tipo, então, cara, Raulzinho no lugar do Dante Exum, tudo bem, daria pra gente, daria pra colocar. E talvez até seja até interessante você ter um segundo carregador de bola, né? Um segundo ball handler. Aí no caso desse, quem fosse escolher teria vantagem. Poderia ter um plano de jogo interessante, né? Até porque a gente tá falando de um cara que na temporada passada, né, o Obradovic, ele fez o ataque do Partizan ser uma máquina de moer, né? Um jogo muito rápido, tipo, pace altíssimo, constantemente atacando de todas as formas. Então, poderia ser interessante. Eu acho, na real, Arthur, que há poucos times em que tipo, o Raulzinho não encaixaria bem, viu? Eu acho isso, e é até uma discussão que a gente teve lá no grupo do WhatsApp do Tabela de Ferro. Aliás, quem não segue o Tabela de Ferro, faça o favor de seguir, porque eles estão fazendo um material incrível. Fizeram entrevista com todos os brasileiros que jogam na Europa, que estão na seleção. O Rafa cobriu em loco o Final Four, então quem não acompanha o Tabela de Ferro tem obrigação de ir lá e começar a acompanhar os meninos. E lá no grupo a gente teve uma discussão que eu falei que o Iago estava mais pronto que o Caboclo para ir na Euroliga, não por maturidade, não por jogo, não por isso, mas porque tem uma falta de armadores. Tá tendo uma mudança geracional de armadores e abriu uma lacuna muito grande, né? Então o Raulzinho, é o que você falou, para mim ele poderia encaixar em diversos times da Euroliga. A Olímpia Milano, que não tem um armador, pô, ele poderia cair que nem uma luva ali. A Virtus, que não tem um armador, ele cairia otimamente. Tudo bem, o Real Madrid não, porque agora tem o Campazzo, mas tipo, em quase todos os times, o Raulzinho teria espaço, mas muito espaço, né? Não, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas mesmo. E a gente tá levando em consideração apenas os times que a gente considera que vai brigar por playoffs, né? A gente não tá nem falando, tipo, Bayern, Alba, Jalgiris, apesar da campanha dos Jalgiris, assim, tipo, se eles conseguem contratar o Raulzinho, era caso tipo, para fechar aeroporto, tá ligado? Realmente ia ser a estrela do time dos últimos anos, né? Porque chega já com o Raulzinho, querendo ou não, internacionalmente ele é um cara muito conhecido e ele tem um nome bom. A gente não sabe, ele não tinha volume de jogo na NBA, mas um cara que se mantém 8, 9 anos naquele nível, a gente sabe que é um cara muito bom, porque quem acompanha a NBA sabe a dificuldade de permanecer na liga, né? Tá, pronto. Agora eu vou até colocar uma polêmica, assim. Os dois times turcos mudaram de armador titular. Pelo menos assim, tipo, ou contrataram um armador para o quinteto inicial. Quem você acha que contratou melhor? O Efes com o Thompson ou o Fenerbahçe com o Raulzinho? É difícil dizer porque a gente viu a última temporada do Thompson, né? Então ele já mostrou que na Euroliga ele pode render. Lógico, era um cenário completamente diferente porque ele rendeu no Baskonia, que tinha pouca responsabilidade, né? Então, um cara que vem num time que fala, beleza, posso jogar que nem porra louca, porque eu não tenho problema, não tenho nada a perder. Agora ele vem numa outra realidade, no Efes, em reconstrução, entre aspas, mas é Não, sempre o Efes, né? não, eu acho que é total reconstrução. Mudou treinador, perdeu o Misic, tipo, tem. Mas perdeu o Micic, entendeu? Tipo, o resto Exato. continua, mas continua o Larkin, continua o Clyburn, o Efes não vem, eles mantiveram a base no final das contas, entendeu? Eles vêm para Sim, brigar. vem pra Sabe? brigar. Beleza. Mas assim, tipo, no Baskonia, ele era o armador principal, correto? Bom,
Aqui ele vai ter que... Vai ser esse jogo dele com o Larkin, entendeu? Por isso que eu acho assim, com o Clyburn também, porque o Clyburn é um cara que gosta de ter a bola na mão. Sim, pois é. Entendeu? Justamente, entendeu? Eu acho que o Raulzinho se encaixa mais porque ele, a gente não sabe como ele pode, se ele pode ou não ser um pontuador de elite, mas a gente sabe que ele consegue servir os companheiros de forma topo da Euroliga, entendeu? Perfeito, exatamente. Então, tipo, tem que ver, entendeu? Eu acho que o Raulzinho acaba caindo no cenário perfeito para ele, entendeu? Um time que vai brigar na ponta, um time que briga, já começa a competição brigando por Final Four. Ele vem com a experiência para levar o time para Final Four, entendeu? Então, tipo, acho que ele caiu muito bem e para ele foi muito melhor do que tivesse sido para o Partizan, por exemplo. De acordo, total de acordo. Já que fomos para Belgrado, falamos do time preto e branco de Belgrado, vamos falar do outro time de Belgrado. Tem um nome muito especial para a gente. Gostaria que você tivesse a honra de falar quem que vai jogar no Estrela Vermelha ano que vem. Cara, uma das contratações do Estrela Vermelha, e aí que tipo, causou um grande furdunço no basquete nacional, é que tipo, o nosso monstrinho agora mudou de CEP, né? Ele sai da Alemanha, vai para Belgrado, vai jogar na capital em que você tem muros pichados ou com tipo pinturas relacionadas a basquete, assim, tipo num dos templos sagrados do esporte da bola laranja. E nada mais espetacular do que ter essa tipo, você tem essa mistura de um jogador, nosso principal talento hoje, que além de um cracaço, é muito, muito carismático dentro dessa cidade que traz toda a mística do basquete envolvido. Então, assim, tipo, é impossível não estar empolgado. Realmente o Iago ele traz essa leveza, né? Essa vontade de acompanhar, porque ele é um cara carismático, ele faz as coisas parecerem tão naturais, né? Tipo, então, pô, é tão gostoso ver como ele conseguiu dobrar a cidade de colocar, tipo, os caras são fãs absurdos dele, né? E os alemães a gente sabe, você mais do que eu, que são pessoas muito muito sérias, né? Muito contidas, tudo mais. Ele conseguiu conquistar o coração dos caras em uma temporada. Ele chega num time de basquete, né? Porque muita gente pode conhecer a Estrela Vermelha como time de futebol, mas falando aqui com um grupo de europeus, dos sérvios, ele fala, não, Estrela Vermelha é um time de basquete. O futebol é o segundo esporte lá, entendeu? E ele chega nesse nível num time de Euroliga depois de um ano só de Europa, né? Então, tipo, promete muito o Iago, não promete? Nossa, promete demais, assim. O Estrela Vermelha se reforçou muito bem, mas uma temporada, né? Em que o Estrela Sim. Vermelha é um tanto agressivo no mercado. Na entrevista que ele deu ao Café Belgrado, que tive a oportunidade de participar, ele menciona sobre a expectativa de dividir quadra com o Milos Teodosic, que dispensa apresentações, e ele tipo, fala, mano, tenho que ver tudo que esse cara faz para eu aprender mais e evoluir cada vez mais no meu jogo. Ele vai ter, tipo, uma certa concorrência, como eu acabei de mencionar, o elenco tá bem recheado. Junto com ele veio o Shabazz Napier, né, que teve uma temporada bacana na Olímpia, mas meio que num esquema Hero Ball, né? Tipo, numa temporada que parecia que não ia ter mais nada, ele trouxe alguma graça e etc. E uma das coisas mais interessantes que tem, assim, dentro dessa contratação do Iago, é que ele vai trabalhar com o Dusko Ivanovic, né? Que é um treinador que na Espanha, assim, conseguiu desenvolver muito bem outros talentos brasileiros. Então, tipo, tem essa coincidência aí, ou expectativa para a gente regar durante a temporada. Justamente. O Ivanovic, ele foi treinador do Baskonia na época que era Tal Cerâmica ainda, né? Isso, exatamente. Era Tal Cerâmica, Carro Laboral Tal Cerâmica. Treinador do Marcelinho Huertas e do Thiago Stich. Perfeito. Então, realmente,
conhece armador brasileiro. Talvez o Marcelinho Huertas não fosse tão bom quanto ele é se não tivesse passado na mão do Ivanovic, porque falam que ele é meio louco, né? Tipo, tem uns treinos Ele é, meio ele é um pouco muito louco. ortodoxos. Pra... E talvez o Iago, que é um cara que gosta muito de treinar, né? Um cara que se esforça muito, que tem isso no seu DNA, talvez nisso ele possa realmente aprender muito, muito, muito e tirar muita coisa. Não só do treinador, como você falou, o Teodosic, né? Que jogar ao lado de um cara desse calibre, um armador inteligente, que tem um QI de basquete como o Teodosic, no final de carreira, ou seja, ele sabe que não é mais o principal, que ele agora tem que passar o bastão para os outros, pode ser uma oportunidade, tipo, incrível para o Iago virar o jogador que a gente espera que ele vire, né? Porque a gente sabe que ele está numa crescente, mas ele realmente tem muito potencial e pode aprender muito, principalmente na parte de visão de jogo, que não seja o forte dele, talvez, ele possa aprender muito com o Teodosic, né? Não só ele chegou a mencionar isso, assim, de tipo, da admiração mútua, ele vê, cara, eu tenho ainda mais espaço para conseguir evoluir meu jogo. Ele conseguiu, né, fazer isso na Alemanha. Ele cita também sobre essa questão da liderança, assim, de ser um cara, digamos assim, um pouco mais vocal em quadra. Ele falou sobre também aprimorar a língua, né, o idioma mesmo, assim, tipo, ele tá começando, ele já na final da Bundesliga ele já deu assim entrevista em inglês, já começou a responder suas próprias perguntas em inglês, e ele tá tipo, muito focado nisso. Ele de fato ele é um cara assim tipo meio paranoico no sentido de tipo sempre buscar o melhor, assim, se cobrar muito, assim, de ter tipo uma mentalidade evolutiva constante. E talvez seja exatamente isso que faça com que nós tenhamos tanta segurança em apostarmos as nossas fichas em água, assim. Saber que ele nunca está satisfeito com o bom. Tipo, putz, progredir um pouco mais, beleza. Então, abriu mais espaço, vou atrás. É basicamente isso, assim. Então, além da mentalidade dele, a gente está enxergando dentro de Belgrado, assim, com o Estrela Vermelha, um cenário muito propício para que ele possa continuar evoluindo. Porque, além de toda a atmosfera, além de toda a liderança que ele pode ter visto num cara que é uma das referências do basquete internacional, tem a questão da concorrência. Então, ele vai ter que ralar, ele vai ter que suar sangue para conseguir, tipo, cavar seu espaço. E tem até o lance, né, que tipo, poderia ter sido, inclusive, digamos, mais competitivo se o Topic ficasse no Estrela Vermelha para essa temporada. Mas, assim, tipo, vai, cara, assim, não tem como não ficar empolgado. Não tem como não ficar empolgado com o que a gente espera aí para essa temporada da Euroliga com o Iago em Belgrado. Na entrevista dele com o Café Belgrado, que você teve o prazer de participar, ele falou uma coisa muito interessante também, que eu gostei até da mentalidade como ele viu isso. Que ele falou, eu tenho um contrato de 3 anos. Ou seja, o time está apostando nele, talvez não nesse ano, que tem o Teodosic, que talvez jogue a última temporada dele realmente no nível que ele pode jogar. Ele sabe que é uma aposta para o próximo ano, para a continuidade do time, né? Então, eu gostei disso também, dele ter essa consciência de que ele não chega para ser titular, ele não vai ficar chateado se ele tiver que jogar 12 minutos, entendeu? Ele sabe que faz parte do projeto do time, um time que a gente volta a falar, é um time de basquete, é um time de ponta, é um time que vive, é uma torcida que ama de forma é, inimaginável para quem acompanha o basquete brasileiro, como que eles gostam do basquete lá. Então, tipo, tem tudo isso, né? Esse próprio, essa autoconsciência dele, de tipo, é um passo, eu tenho que dar um passo de cada vez, eu tenho que ter humildade, porque eu vou chegar num time gigante, com jogadores gigantes ao meu lado, né? Não, exatamente isso, assim, tipo, cara, assim, a gente começa a ficar meio repetitivo, assim, tipo, do tamanho das coisas que vão o enfrentá-lo. Mas dá muita segurança, assim, tipo, o Iago, ele passa uma imagem, assim, muito sólida,
E não é só a imagem, né? Os resultados que ele conseguiu atingir, o gabarito, assim, o respaldo em relação a essas expectativas. E pensando, inclusive, assim, no caso, já que é uma pauta nossa, né? Acho que nada melhor para o produto Euroliga também, que está tentando causar algum tipo de rebuliço aqui no Brasil, ou seja, pegar uma fatiazinha, nem que seja mínima, você ter 2 jogadores brasileiros assim, importantes dentro do calendário letivo, assim, da temporada, então, da temporada regular. Cara, é um excelente momento, né? Já que a gente estava bem órfão em relação a isso daí, e o dia de voltar a ter algum ponto de destaque chegou. Chegou, a gente chega com 2, né? 2 armadores, como você falou, em 2 times grandes, 2 times que brigam por playoff, e o Fenerbahçe eu coloco um pouquinho ainda na frente, brigando por Final Four. E fora isso, a gente tem outros 2 jogadores, um que chega agora na Europa e outro que já estava na Europa. Eles estão na Eurocup, mas eles estão a um passo de ingressar na Euroliga, né? A gente pode falar do recém-chegado, que foi adotado novamente pelo que acho que é o time que mais ama brasileiro do mundo, né? Que é o Jorginho, que é uma aposta nossa, é um desejo nosso ver ele no velho continente, que finalmente aconteceu, não foi? Perfeito. As condições na qual o Jorginho chega na Alemanha, sim, nada melhor para ele do que testar num lugar em que não só foi provado, como todos os brasileiros que passaram lá fizeram boas temporadas, né? Tipo, Felício, infelizmente, ele se machucou, mas ele estava indo muito, muito bem enquanto estava jogando no Ulm. O Caboclo, que a gente vai falar um pouco mais, inclusive, logo depois dessa fase, também teve uma temporada assim fantástica. Ele causou um impacto tremendo no elenco e na campanha do Ulm, que resultou com o campeonato alemão. E agora, assim, tipo, o Jorginho, que é um jogador dominante no cenário nacional há 3 anos, né? Ele chegou a ser MVP de temporada regular. Ele ganhou tudo que ele poderia, não só individualmente, coletivamente também. Ele foi campeão 2 vezes do NBB, foi campeão da BCLA, foi campeão paulista, foi campeão do Super 8. Então, assim, realmente não faltou nada para ele ganhar aqui no Brasil. E a gente ficava cobrando no bom sentido, né? A gente ficava na torcida aqui para que aparecesse uma oportunidade para ele, além do território nacional, junto com uma vibração positiva para que ele não fosse para a D-League, né? Ele não, especificamente ele não, porque ele já acabou vindo de lá, de aventura dos Estados Unidos. E aí teve o convite do Ulm. O Ulm pagou, não pagou a multa, né? Na verdade, havia uma cláusula que permitia, caso ele tivesse propostas. Então, o Jorginho vai jogar o Intercontinental e logo depois se apresenta em terras germânicas para disputar a Bundesliga e a Eurocup. Primeiro ponto aí, já para a gente fazer esse bate-bola, Arthur, para mim, que eu acho o seguinte: o Jorginho, ele, como eu falei, foi bem dominante aqui no Brasil, mas jogando num ritmo completamente diferente do que é falado, que é praticado na Europa, e que a gente pode começar a colocar uma pulga atrás da orelha em relação quando ele vai disputar partidas internacionais, né, com a seleção brasileira, ele não tem o mesmo nível de protagonismo. Sim. É uma questão a gente ficar atento, né? Justamente, né? O Jorginho, como você falou, tipo, no cenário brasileiro, ele é muito, muito dominante. Fisicamente, ele é muito forte, ele é muito atlético, mas a gente sente essa falta na seleção brasileira dele colocar a bola debaixo do braço, até como talvez seja a personalidade dele, né? Mais do que a capacidade de jogar basquete, seja uma
questão de personalidade, que é completamente o oposto do Iago, né? O Iago é um cara que chega já dominando pelo carisma, pela liderança inata que ele tem, né? Tipo, é dentro dele que ele tem. E o Jorginho parece ser um cara mais tímido, que não sei, entendeu? Eu não conheço o Jorginho especificamente a ponto para poder falar pessoalmente dessas características, mas ele parece ser um cara mais tímido, assim, menos confiante no que ele pode entregar, apesar de ter ganho absolutamente tudo que ele podia na América do Sul, né? O Jorginho, a gente tá falando de um armador, né? Ou de um combo guard de quase 2 metros, né? Ele tem 1,96, então, assim, tipo, ele é um cara que ele pode fazer muito bem se tem uma jogada de chamar uma jogada dele no poste baixo, assim, ou dele conseguir, tipo, ir levando o defensor dele no poste baixo, porque, em tese, ele vai ter, na maioria das vezes, vantagem física. Então, assim, os atributos físicos estão lá. Sim. Ninguém questiona a habilidade de Jorginho, ninguém questiona o jogador Jorginho. Então, por isso que eu gosto muito dessa contratação do Ulm, porque foi um sistema de jogo que deu certo com outros atletas brasileiros. A gente tá falando de uma temporada, então, tipo, não é um lance assim, tipo, não é uma janela FIBA, como aconteceu das outras vezes. Não, ele vai, tipo, ter meses e meses para conseguir se adaptar, se encaixar, ganhar confiança e etc. Então, tipo, essa pode ser, e talvez seja uma grande expectativa, assim, essa talvez seja exatamente o que a gente espera da virada de chave dele. Porque, assim, o potencial tá lá. Todo mundo que acompanha o cenário nacional fala, o potencial tá lá. E ele não precisa provar que ele é um bom jogador. Porque, tipo, por mais que, digamos assim, dê errado, o que infelizmente também é uma possibilidade, mas ele vai ter sempre um espaço seguro aqui e continuar demonstrando o grande craque que ele é. Então, só que assim, ele dar esse passo adiante é muito importante. E agora é uma questão assim, vai ser uma mudança completa assim na vida dele, assim, para tudo, absolutamente tudo, não só dentro de quadro, fora também, né? A gente comentou aqui, inclusive, no podcast, que o Iago teve um tempo também para se maturar na Alemanha. Ele não chegou, tipo, chegando, não. Ele foi evoluindo, assim, degrau por degrau, só que, assim, tipo, quando chegou no final da temporada, ele explodiu, brilhou. Sim. Então, tipo, é bom nós termos a mesma paciência com o Jorginho também. Não é uma questão, assim, de, tipo, porque fez não, é o processo. Vamos Sim, ver. não é. Eu acho que a mesma paciência que a gente tem que ter com o Raulzinho, que a gente teve com o Iago, teve com o Caboclo, eu acho que o Jorginho também merece esse tempo de adaptação, né? Como você falou, tipo, não é uma adaptação só de jogar, é uma adaptação de tudo, né? Ele vai para um outro país, para uma outra cultura, para um outro clima, com jogadores que ele não conhece, com um ritmo que ele não está acostumado. Então, tipo, a gente tem que realmente dar esse tempo para ele. Se ele tiver focado nisso, e pelo que a entrevista que ele deu pro pro Tabela de Ferro, realmente pareceu que ele está muito seguro dessa escolha, né? Ele sabe que é o passo que ele tem que dar, porque para ele não seria proveitoso, para a seleção brasileira, para o basquete brasileiro, no final das contas, não seria proveitoso ele continuar em Franca ou em qualquer outro time do Brasil que ele ia deixar como favorito do campeonato, né? Então é muito bom essa maturidade também dele de falar, pronto, chegou meu momento de me testar com outros grandes jogadores. E acho que também cai como uma luva, né? Até por esse gostar de brasileiros, por ser uma liga que está crescendo, por ser um time que tem visibilidade da Eurocup, e talvez seja o time que possa ter essa paciência, né? Porque no final eles não estão brigando para ir para a Euroliga, eles estão brigando para ser um time competitivo. Exatamente. Eles não estão brigando para ir para a Euroliga. Tipo, a gente viu um caso que, inclusive, quando você vence, né? Nem sempre você pode ter a estrutura para conseguir lidar com a situação. Então, eu acho que foi a decisão mais segura para todos os lados. Isso daí.
Curioso, tô muito curioso, assim. E muito esperançoso também. Também, eu espero muito do Jorginho, eu gosto muito do basquete dele. Também é um daqueles que eu acompanhei quando ele estava na base do Pinheiros, então eu tenho um carinho por essa geração, por esses meninos que eu vi jogando pequenininhos no sub-16 e tudo mais, então obviamente que eu quero e desejo o melhor para eles, e ver o Jorginho aqui mais perto vai ser muito bom. Continuando na Eurocup e saindo de vamos vir para a Itália, vamos para Veneza, que é o caminho que fez o Bruno Caboclo, né? Outro nome muito importante, talvez seja o brasileiro com o maior nome do basquete atual, assim, o cara que tem mais hype global. Ele sai do depois de uma temporada excelente, muito dominante, e vem para a Rayer Venezia para tentar bater de frente aqui no campeonato italiano, que é um pouco mais forte do que a Bundesliga. O que você achou desse movimento do Bruno? Pô, cara, eu achei bem legal, viu? Eu tinha expectativas que ele abocanhasse uma vaguinha ali na Euroliga, principalmente por o Caboclo, ele tem todo as características físicas, né? Tipo, muito desejadas no basquete, principalmente de hoje e tal. Mas, apesar dele não ter conseguido, é indiscutivelmente um passo para frente que ele deu, assim. Indiscutivelmente. A liga italiana, que é uma liga bem, digamos assim, tipo, além de tradicional, ela tem recebe um certo carinho, né, dos brasileiros, porque por feitos históricos. E aí tem um outro ponto que é uma das grandes apostas, assim, para considerar e apostar boas fichas assim em Caboclo, é que ele vai trabalhar com Neven Sparria, que foi auxiliar do Memphis Grizzlies enquanto o Caboclo estava por lá. Isso deu muita segurança para que ele pudesse optar por mudar de time. E, cara, de novo, assim, tipo, a gente vai ter times bons, assim, de bom nível para competir. Eu acho que a competição interna, assim, do Caboclo em relação a com quem ele vai disputar vagas, ele está em condição mais favorável do que o Iago, por exemplo. E, cara, eu tenho muitas expectativas, muitas expectativas mesmo, assim, para ver qual vai ser de Bruno Caboclo na Europa, velho. Então, o Bruno Caboclo, ele vem para a terceira temporada dele, né, aqui na Europa. Vai ser a primeira completa que ele começa, de fato, faz a pré-temporada e joga os amistosos e começa o campeonato com o time. Lembrando que ele chegou no Limoges, na França, na metade da temporada, teve uma passagem que parecia boa no começo, depois ele acabou perdendo um pouco de espaço, tal. Aí ele resolveu voltar para o Brasil, fez o que fez no Brasil, veio para o na metade da temporada também, fez o que fez ali, conseguiu um título completamente improvável para ao lado do Iago. Os dois tiveram uma química incrível e alçaram o no outro patamar que ninguém estava esperando. E ele vem para a Rayer Venezia como o nome do time, né? A Rayer que passou por uma reconstrução, eles tiraram o treinador histórico lá, o Walter de Raffaelli, que estava há muito tempo na equipe, teve ótimos resultados, foi campeão italiano até com a Rayer. Eles mudaram, trouxeram justamente o treinador que foi assistente no Memphis, na época que o Bruno talvez tenha tido a melhor participação dele na NBA, né? Acho que foram aqueles meses no Memphis, foi quando ele teve mais tempo de quadra, quando ele realmente ao potencial que ele tinha. E ele vem para ser o nome da Rayer e talvez um dos nomes fortes de bigs aqui na Itália. Talvez ele seja um dos melhores bigs no campeonato italiano. Então a expectativa criada em cima dele é muito grande e eu acho que é só mais um degrauzinho que ele está fazendo para poder chegar na Euroliga ou numa Liga CB, num time que realmente disputa, porque o Bruno
como você falou, fisicamente ele tem tudo o que ele precisa, né? Não, tem tudo. Indiscutivelmente, assim, tem tudo. E, cara, muita expectativa, assim, muita expectativa mesmo. É, a gente sabe, assim, tipo, o Caboclo, ele tem a gente tem algumas ressalvas em relação a alguns casos passados assim, de comportamento, mas também, aparentemente, na Alemanha ele deu uma amadurecida. Uhum. O Iago mesmo falou, né, na entrevista, assim, que, tipo, ele queria muito que o Iago fosse junto com ele para a Itália, mas dessa vez não rolou. E, cara, é um desafio maior, mas, assim, talvez seja, digamos, o teste que esteja faltando para a gente imaginar o Caboclo em patamares mais elevados na carreira dele. E, cara, ele ainda lembrando que ele ainda é jovem, né, velho? Tipo, ele tem 27 anos, assim, então, tipo, tem alguns anos aí de auge físico ainda para ser aproveitado. E, porra, muita expectativa. Você vai ter a oportunidade de acompanhar ele aí melhor do que ninguém. Então, tipo, muito na torcida também para que o Caboclo tenha uma senhora temporada. E realmente ele estando aqui, obviamente Veneza não é tão perto de onde eu tô, são umas 3 horas de carro, mas de qualquer jeito eu vou arrumar um tempo na minha agenda para ver a partida, para ver partidas dele com certeza, até porque ele tem realmente um hype muito grande aqui, o pessoal fala muito bem dele e tem uma grande expectativa dele conseguir mudar, colocar Hayer novamente entre a potência, né? Voltar a ser aquele time que briga por título. Até porque a Virtus está no momento de reconstrução, eles estão reorganizando o orçamento e tudo mais, então talvez a Hayer possa vir pelas bordas, conseguindo esse espaço de segundo time dentro do campeonato italiano. Ele volta a disputar a Eurocup, competição que ele jogou ano passado pelo 1, então ele já está acostumado de como funciona, das viagens, do calendário, etc e tal, então realmente ele vem muito mais preparado. E como eu falei logo no começo, é a primeira vez que a gente vai ter a chance de ver ele logo desde o começo, né, fazendo toda a pré-temporada, tendo todo o amadurecimento da equipe junto com ele, então realmente é uma temporada que promete muito para o Bruno Caboclo. E a gente já falou 4 nomes que estão no topo da Europa, né? Não, 4 nomes e que, tipo, que a gente tem muita expectativa em cima, assim, como um todo. Não só pelo que eles podem trazer, assim, como um todo, assim, pelo que eles podem fazer nas suas ligas nacionais, mas o que a gente tem de expectativa para o desenvolvimento do basquete nacional, né? Já que a gente, tipo, é tão carente, assim, de uma seleção um pouco mais forte. O bom rendimento desses atletas, assim, traz novas esperanças. Então, tipo, tipo assim, é um fio assim que a gente tá agarrado e não queremos soltar de jeito nenhum. Justamente. A gente está num fio bem resistente nessa vez. Então, realmente, a torcida aqui é muito alta, a gente fica muito entusiasmado, né, com todos esses nomes de peso do brasileiros chegando para a Europa para jogar a elite do basquete europeu, né? Vamos lembrar disso. Esses daí foram as mudanças, né? Foram os nomes novos, as mudanças de ares e tudo mais. E aí a gente vai continuar falando dos brasileiros que estão sempre na elite do basquete europeu. A gente vai para a Liga CB, que ali continua mais ou menos os mesmos nomes, né? Já aqueles com mais consagrados, outros pegando o espaço ou tentando reconquistar o espaço, mas no final se mantiveram, né? Os brasileiros na Liga CB. Pelo menos assim, tipo, em número eu acho que a gente teve até um Teve saldo aumento. positivo de um, né? Sim. Teve um saldo positivo de um. Mas infelizmente a gente teve contusões entre os nossos pivôs, né? Tanto o Felício quanto o Augusto Lima se machucaram e permanecerão na Liga CB, ou seja, tipo, que é uma situação boa. O Huertas continua como o grande maestro do Lenovo Tenerife, que teve uma temporada muito boa, né? Uma temporada regular, assim, tipo, muito, muito boa, mas nas suas finais acabou, tipo,
deixando a desejar, né? Porém, não por conta do Marcelinho, deixando isso bem evidente, assim, tipo, a gente não sabe até quando o Marcelinho vai jogar, mas pelo menos a gente tem certeza que ele ainda continua entregando um basquete de ótimo nível. E além dele, a gente tem também, assim, com o ascenso do Andorra, temos o Felipe dos Anjos, que está integrado aí no elenco da seleção. No dia que a gente grava, de 7 de agosto, a gente ainda não teve o anúncio dos últimos cortes, então ele ainda está integrado. A gente não sabe se ele vai para o Mundial ou não, mas é uma das joias assim de base que foi para a Europa, assim, tipo, muito jovem, fez base no Real Madrid, foi emprestado assim para alguns times, e como eles conseguiram subir da Leve Ouro para a Liga CB, ele vai conseguir jogar a primeira divisão do basquete espanhol junto com um outro brasileiro já veterano na Espanha, que é o Rafa Luz. A gente está falando que tivemos uma diminuição porque a gente ainda não sabe oficialmente qual é o destino de Vitor Benite. Ele jogou a última temporada com o Gran Canaria, foi campeão da Eurocup. Todavia, eles optaram por não permanecer, né? Não manter o vínculo. E as grandes burburinhos que a gente tem na Espanha é que ele pode retornar para o Burgos. E o São Pablo Burgos, ele não conseguiu subir de divisão, ele vai jogar mais uma temporada na Lebe Ouro. Para um episódio sobre a Lebe Ouro vai ser mais para frente, mas esse é o saldo, né, dos brasileiros na Liga CB. Esqueci de alguém, Arthur? Não, acho que são esses, né? A gente tem o Marcelinho Huertas no Tenerife, tem o Cristiano Felício no Granada, Granada. tem o Augusto Lima no Múrcia, Rafa Luz e Felipe dos Anjos no Andorra. Acho que são esses 5. E aí depois o Benite, que era um que estava na Liga CB, como você falou, ele volta pro Burgos, provavelmente. A especulação, o que tudo indica é que ele volta para o time que ele é grande ídolo, talvez um dos melhores jogadores da história do clube, né? Ele volta, ele também que já está na sua parte final da carreira, talvez ele volte ali ou para trazer de volta ao Burgos ou simplesmente para acabar a carreira lá e no clube que consagrou ele como uma das estrelas na Europa, né? E aí a gente vai para a Lebe Ouro, que é a segunda divisão do Campeonato Espanhol, que ali sim um grande chamariz, né, de brasileiros, talvez vários. Quase uma diáspora. A diáspora dos brasileiros que estão saindo daqui, seguindo talvez uma inspiração do Iago, do Cristiano Felício, de outros brasileiros que estão indo para a Europa. A gente tem... Esse caso seja os mais parecidos com o Léo Mendes, né? Que quase voltou para a Espanha, tinha um pré-contrato ali com o Zaragoza, mas optou por jogar a Liga Japonesa. E para quem teve assim, preconceitos iniciais, procurei também, tipo, no Racha dos Feeds hoje, eles deram uns depoimentos legais, assim, em relação ao que o Léo Mendes falou. Como aqui é basquete na Europa, a gente não vai cobrir. A gente deixa de cobrir o Léo, a gente deseja toda a sorte, mas a gente não vai estar em cima dos números dele, comentar muito dele, porque aí fica muito difícil cobrir do basquete. Ele deixou de ser o Conde Drácula do Piniquim para ser agora o último samurai do Piniquim. Mas falando da Lebe Ouro, seguindo não só o caminho do Léo Mendes, mas de outros brasileiros também que já tentaram a Lebe Ouro, alguns com mais sucesso, outros com menos. A gente tem 3 novos nomes, não? A gente tem o Caio Pacheco, que volta depois de uma temporada na G-League, lá no Capitanes, no México. Ele foi contratado pelo Real Betis para disputar a Lebe Ouro. O Dikembe. O Dikembe vai para o Cáceres. El Cáceres, depois se for interior, é isso aí. El Cáceres Ciudad é o nome do time que Dikembe vai jogar. E o Rafael Munford vai para o segundo time de... Rafael Munford, deixa eu ver aqui. Informação trazida pelo meu
amigo Guilherme Tadeu, é isso. O Rafael Mumford vai jogar no Tigona de Burgos. Tigona Burgos. Então a gente tem 3 brasileiros jovens, né? Os 3 estavam na O seleção. Mumford tem passaporte, né? O que facilita também essa transição. Sim, isso e conta muito, né? Principalmente na de ouro, conta muito o passaporte, porque eles não ocupam espaço de estrangeiro que é muito restrito, acho, na Lei Ouro. Os 3 estavam na seleção que foi vice-campeã dos Jogos Universitários, né? Uma seleção que foi muito interessante de ver. Quem teve a oportunidade de ver os jogos de madrugada, valeu a pena no final das contas. Eu realmente gostei de como a seleção jogou. E os 3 tiveram boas participações ali, né? Pô, cara, tipo, primeiro assim, campeonato incrível do Caio Pacheco, assim, muito. Jogador incisivo, assim, tipo, rápido, boas decisões. Cara, o Caio Pacheco, a gente já teve a oportunidade até de conversar com ele. Ele parece um cara tipo, de uma mentalidade assim, tipo, muito, muito boa. Ele teve um ano seguro no Capitanes e teve uma posição de bastante destaque agora na seleção nos Jogos Universitários. E eu acho assim, tipo, dos brasileiros que estão indo para lá, talvez é o que vá com, não vou dizer maiores expectativas, assim, mas pode ser, não, ele tem maiores expectativas e melhores rendimentos, assim, tipo, durante a carreira. O Mumford, ele era um cara que, tipo, na última temporada dele no NBB, ele deu um salto, assim. Ele claramente evoluiu muito, cara. Ele evoluiu muito. E, sinceramente, assim, eu tava muito na torcida para que ele fosse para Campina Grande, não vou negar, não. Porque, tipo, ele jogou muito bem, assim. Teve uma evolução considerável. Ele já estava há alguns anos no Pinheiros, desde que o Pinheiros deu uma mudada assim na estratégia, não trouxe mais ninguém muito gabaritado e tal, ficou mais na questão de desenvolver talentos e contratar mais alguns veteranos assim para completar o elenco. O Mumford jogou muita bola na temporada passada, ele teve um encaixe assim imediato com o Ruivo. E o Dikembe também teve um avanço, assim. Eu acho Dikembe, ele é um cara assim, tipo, em que ele já causava muito barulho nas categorias de base, assim, por conta do tamanho dele, assim, da força física dele. O Dikembe é realmente assim, tipo, um touro de forte. Ele fez pelo menos a última parte da base, assim, tipo, no Paulistano, né, que é, como você sabe, Arthur, bem mais que eu, assim, tipo, é um dos berços, assim, tipo, dos bons talentos e do basquete nacional. Daí ele assinou um contrato com o Bauru para ser treinado pelo Figueiró, mas foi uma temporada bem decepcionante, mas foi decepcionante para o Bauru como um todo, não foi apenas nas costas de Kembe. E ele vai para o Pinheiros para ter uma posição assim, de mais protagonismo, ficar mais tempo em quadra e etc. Acho assim que, tipo, entre os jogadores que a gente está comentando, ele é o que tem o maior desafio, assim. Talvez ele seja aquele cara em que, tipo, ele tem mais questões a evoluir no jogo dele. Pensando também que a Lebe Ouro, apesar de ser segunda divisão da Espanha, é um basquete de um ritmo muito mais intenso do que o NBB. Então, assim, isso é uma coisa que pode pesar para ele. No Universidade, a gente viu, dependendo do matchup, ele poder ter um pouco mais de dificuldade. Em contrapartida, ele também, em alguns casos, tinha bastante vantagem. Então, é isso que a gente fala assim, sobre o desenvolvimento de Kembe. Vamos ver como é que ele vai conseguir trabalhar novos atributos do jogo dele, além de melhorar aqueles que ele já tem como destaque. O Mumford, ele também estava nessa campanha do Universidade, mas ele teve uma lesão nos últimos jogos, e aí isso diminuiu o tempo de quadra dele. Ele não teve, assim, digamos assim, tanto destaque como imaginávamos que ele poderia ter devido à última temporada dele no NBB. Mas, assim, quando teve a oportunidade de estar em quadra, desempenhou bem.
não chegou em nenhum momento assim ter uma grande posição de destaque, mas assim contribuiu de uma forma muito segura como coadjuvante. E ele é um cara muito talentoso, então tipo, ele também é alguém que dá para apostar as fichas, porque já demonstrou algumas vezes que tem bastante combustível no tanque. Então, cara, boas expectativas aí a gente tem em relação a esses talentos nacionais na LBOR. Essa LBOR realmente é para ficar de olho, né? Tem esses 3 nomes que realmente chamam muita atenção, até porque são jovens, né? Então, tipo, eles têm, pode ser uma porta de entrada não só para o basquete espanhol, mas como para o basquete europeu de forma geral, né? Tipo, eles podem também fazer uma boa temporada na LBOR, que todos os times dos outros países olham, porque sabe que é um campeonato muito duro, é um campeonato muito competitivo, e eles podem pintar em outros times maiores, de mais destaque nas próximas temporadas, né? Vamos torcer para que eles tenham essa disciplina, né? Que eles consigam se adaptar bem. Lógico, a Espanha é muito mais fácil de se adaptar do que se você vai para a Polônia ou para a própria Alemanha, né? Tem como questão climática, de língua e tudo mais. Então, tipo, a gente tem que torcer bastante para esses meninos e ficar aqui na expectativa, né? A gente vai estar sempre acompanhando os números e tudo mais. Então, vamos ver como que eles vão se sair nessa primeira temporada na Europa para o Dikembe e para o Mumford. No caso, o Caio, que já teve uma passagem no basquete europeu, é uma volta e talvez seja uma volta para se reafirmar de vez, né? Um rumor que aparece bem forte aí é do outro, que às vezes a gente já desistiu, às vezes a gente se dá mais uma chance. E aí, você acha que o Lucas Dias vem dessa vez para a Europa ou não? Então, esse rumor ele surgiu semana passada, né? Que ele poderia estar repetindo dupla com o Jorginho na Alemanha, no Ulm. Mas, cara, eu realmente não sei, assim, sabe? Tipo, pra mim não faz muito sentido Você não tem mais esperança. ficarem fazendo mistério pra anunciar o outro, entendeu? Tipo, não sei. Pode ser que talvez eles estejam esperando o Mundial na Copa do Mundo para negociar mais, não sei. Eu realmente não sei. A minha torcida, obviamente, era para que o Lucas Dias fosse. Eu acho que, inclusive, assim, tem um lance que, tipo, fazendo uma análise, eu acho que o Lucas Dias ele é um tiro mais incerto do que o Jorginho. Né? Tipo, tem características do jogo do Lucas Dias que teriam talvez um pouco mais de dificuldade numa liga mais intensa como é a alemã. Todavia, a gente tá falando de um cara tipo, que também tem talento, assim. A gente tá falando de um cara que foi MVP da Liga Nacional, então não é qualquer jogador. A torcida é óbvio para que ele opte por esse desafio, atravesse o Atlântico e vá tipo, brilhar na Alemanha. Mas, assim, quanto mais demora para ser anunciado, mais a gente vai desacreditando, né? Principalmente depois que lançam um rumor no ar. Lembrando que a transferência do Jorginho foi meio que, tipo, do nada, assim. Ninguém tava ouvindo. Simplesmente, assim, tipo, acordamos na segunda-feira e, puf, Jorginho de Paula jogador do olho. Vamos ver, velho. Minha torcida é pra que role, sinceramente. Não, seria realmente muito legal se eles continuassem essa parceria que vem já dos tempos de Pinheiros aqui na Alemanha também. Seria bem bacana. Eu gostaria muito de ver. Eu sei que boa parte da torcida que acompanha o basquete europeu coloca muita expectativa no Lucas Dias, acha que ele está um pouco acomodado, que ele não tem mais vontade, que ele vai querer ser MVP do NBB por toda a vida e não vai topar um desafio mais duro para a carreira dele. Eu torço para que ele, se não seja que seja um outro time aqui na Europa, que ele venha se arriscar e mostrar que ele pode ser realmente o jogador que todo mundo, desde que ele é sub-13, coloca a mão no fogo, falando que ele ia ser um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Acho que está na hora dele se arriscar de vez. Pereira, estamos agora na véspera das preparações para a Copa do Mundo. Acho que a seleção brasileira viaja ou hoje ou amanhã, né? Para começar. Já embarcou, né? Para começar os preparativos. Daqui a pouco você tem de sua mala para
para Filipina. Eu viajo dia 23, às 2 da manhã do dia 23. Falta um pouquinho, dá para preparar com calma a mala. Vai, consideração final, Pereira. O que você deixa de notícia aí desse lado do Atlântico? Cara, eu vou dar destaque para a medalha de prata nos Jogos Universitários, assim, tipo, porque a gente viu muitos torneios de base aí recentemente do Brasil e muitas críticas ao modelo de jogo, né? Tipo, a um basquete mais engessado, tipo, mais devagar e etc. E foi muito bom ver um time assim, tipo, com um ataque muito fluido, assim, tipo, rápido, decisões assim, tipo, imediatas e tal, tipo, buscando atacar nos 8 segundos, não conseguiu, se recompõe, faz as trocas, faz os bloqueios, gira, tipo, cortes, infiltrações, cara, foi muito dinâmico, foi um time muito bacana de se ver, altíssimo volume de 3 pontos, assim, como aí é a opinião, né, pra mim, como deve ser. Então, tipo, eu fiquei entusiasmado, cara. Fiquei entusiasmado e fica, tipo, a minha esperança, assim, tipo, o meu desejo pessoal para que isso se entranhe mais nas seleções de base do Brasil, né? Lembrando que o torneio universitário é sub-26, a gente não tá falando de base, basicamente todos os jogadores já disputam o NBB. Mas, assim, foi bem legal de se acompanhar e a gente enfrentou times de nível bacana. E, cara, espero que isso sirva de referência, assim, para campeonatos próximos, né? Começando agora com o Sul-Americano que a gente vai ter no final do ano, que é sub-17, eu acho. Assino embaixo, realmente foi uma seleção muito gostosa de acompanhar. Uma geração boa, acho que tem nomes ali que depois podem ser aproveitados na seleção principal. Lógico que tem que amadurecer, tem que ter um crescimento, mas eu acho que ali a gente consegue ver o futuro do Brasil, qualquer coisinha ali que faz brilhar um pouco os olhos e que a gente pode acreditar um pouquinho em melhorar a próxima geração, né? Vamos torcer para que tudo seja resolvido aí nessa briga da NBB, CBB, e que pensem no basquete de forma geral, não só em interesses individuais, né? Porque é o que parece que está acontecendo agora. É isso, desse lado aqui, vamos aproveitar os brasileiros aqui na Eurocup, na Euroliga, para tentar ficar mais próximo até fisicamente deles, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. E é isso. Vamos agora esperar os amistosos para falar um pouco da Copa do Mundo de basquete. Perfeito. Um abraço, Arthur. É isso. Abraço, Pereira. Até mais.